8h22, para que a gente possa participar de uma maneira democrática, cidadã, na escolha do melhor candidato a prefeito, do melhor candidato a vereador das nossas tantas cidades do Brasil. Nós estamos olhando sempre para o lado do direito eleitoral. Pedimos aqui ao doutor Rodrigo Pedreira, que é um advogado especialista na área, para conversar conosco. Doutor Rodrigo, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Eu que agradeço a participação, Heródoto, estou à disposição. Doutor Rodrigo, tem algumas perguntinhas assim do dia a dia. Outro dia eu vi aqui uma construção abandonada aqui no Centrão, com tapume e tal, e o pessoal passou aquele chamado lambi-lambi. Lembra do lambi-lambi? Que o pessoal, ninguém lambia lá, mas ele passava aquela brocha e tal. A cola eu acho que era feita de farinha de trigo, não sei se você sabe disso. Sabia disso? A cola era feita de farinha de trigo. Isso pode ou não pode? Não, a legislação eleitoral é muito rigorosa em relação à veiculação de propaganda. Então, em relação à fixação de adesivos, ela tem uma regra muito específica, né, que em residências só é permitida a fixação de adesivos de 0,5 metro quadrado na janela. Então, se você fixar um adesivo na sua porta, já é passível de aplicação de eventual multa, né, e essas irregularidades podem ser imputadas e denunciadas no aplicativo Pardal do TSE. Então, a utilização de tapumes, de locais públicos, como pontes, jardins, ou até mesmo postes públicos, né? Isso tudo é vedado e é passível, sim, de aplicação de multa. Doutor Rodrigo, quer dizer que, então, mesmo se a pessoa quiser colocar no muro da sua casa, não pode? Não pode. Antigamente, a legislação eleitoral era bem mais flexível. Era permitido a veiculação de propaganda nos muros, né? Aquelas pinturas de muro, até 4 metros quadrados, que era proibida a justa posição dessas pinturas. E, enfim, a legislação eleitoral foi evoluindo para tentar, de alguma forma, diminuir os gastos eleitorais. Os candidatos estavam realizando gastos muito vultosos e, de alguma forma, o legislador entendeu que vamos diminuir a possibilidade de propaganda. E aí a forma que eles entenderam de diminuir os gastos é limitando a propaganda e aí se limitando a um adesivo na janela da residência. E a única exceção são os comitês eleitorais dos candidatos que podem fixar placas de até 4 metros quadrados, sendo impedida a justa posição, ou seja, a fixação de uma placa atrás da outra, porque aí você também pode ser penalizado com multa em virtude da caracterização do efeito outdoor. Doutor Rodrigo, você lembrou, para não gastar tanto, esse ano nós estamos gastando só 4 bilhões e 900, né? Então, já viu? Nós diminuímos o gasto. Diminuímos o gasto no bolso dele e passou por nós. Doutor Rodrigo, mais uma questão interessante em relação à propaganda. Pode distribuir... Eu outro dia passei aqui no Centrão e recebi vários... Antigamente era santinho, pequenininho e tal, branco e preto. Hoje é um santão, maravilhoso e tal, babá. Distribuir santinho ou santão, pode? Pode, é uma das formas mais comuns, né, da divulgação de propaganda eleitoral em rua, que é a distribuição de santinhos, panfletos, adesivos. Só que existem algumas regras bem particulares do conteúdo dessa propaganda. É indispensável que tenha o CNPJ do candidato nesse santinho, tenha a tiragem dessa propaganda, né, que é a quantidade de propaganda ali sendo impressa daquela modalidade, e o CNPJ também da gráfica. O local da distribuição também tem que ser um local público, não pode ser utilizada as empresas não podem ser utilizadas para a distribuição de propaganda eleitoral em seu interior. Os templos religiosos também, porque é entendido que a pessoa jurídica não pode participar da campanha eleitoral, nem doando e nem abrindo espaço para o candidato explorar ali os eleitores que estão no seu interior. Ana Luísa Bessa. Bom dia, doutor. A gente sabe que muitas campanhas usam bastante as redes sociais, né, especialmente essa eleição de agora. E eu queria te perguntar, os candidatos podem pagar a um influencer digital ou usar dos influencers digitais
para divulgar a campanha? Essa é uma das questões mais interessantes da atualidade do direito eleitoral, no que tange à propaganda eleitoral, porque a utilização de influencer para você, de alguma forma, sair na frente dos demais candidatos opositores é uma forma do seu nome estar mais disseminado e mais conhecido. No entanto, isso desequilibra a disputa eleitoral e a Justiça Eleitoral ela veda o pagamento de influencers ou de influenciadores digitais para divulgar a sua campanha eleitoral, divulgar a sua plataforma. O que é permitido são os eleitores ou autoridades, até mesmo na internet, se posicionarem de forma gratuita e espontânea, exercendo o seu direito de expressão. Então, o pagamento de influenciadores pode resultar num abuso de poder econômico, quando caracterizado um pagamento vultoso a terceiros para disseminar a propaganda, mesmo que negativa, mesmo que positiva, pode sim caracterizar o abuso de poder econômico. Doutor Rodrigo, nós estamos também apresentando aqui o tal horário, que não é gratuito, é obrigatório na rádio e na televisão. E tem também aqueles de 30 segundos, comerciais de 30 segundos. Quando o partido coloca um comercial com aquele, ele é obrigado a assinar embaixo ou não? É obrigado. São várias regrinhas também para a veiculação de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que começou na última sexta-feira, no dia 30. Temos os blocos, né, que são os horários fixos de propaganda eleitoral. Por exemplo, no rádio é às 7 da manhã e ao meio-dia, que possui uma duração de 10 minutos, e as inserções de 30 segundos ou 1 minuto, que são ao longo de toda a programação. É obrigatória a indicação do partido político que está veiculando aquela propaganda. Da mesma forma, a coligação, no caso de eleição majoritária para prefeito. Então, é indispensável, um requisito para a veiculação dessa propaganda, a indicação da coligação e os partidos que a compõem, ou, quando veiculado por um vereador, né, tão somente ali a agremiação partidária pela qual esse vereador está concorrendo. Perfeito. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto. Bom dia. Nós é que agradecemos ao doutor Rodrigo Pedreira, advogado especialista em direito eleitoral. Ficou claríssimo o que pode e o que não pode, mas só queria lembrar um fato marcante que voltou aí. Quando eu perguntei, então, do lambe-lambe. É muito rigorosa em relação à veiculação de propaganda. Então, em relação à fixação de adesivos, ela tem uma regra muito específica, né, que em residências só é permitida a fixação de adesivos de 0,5 metro quadrado na janela. Então, se você fixar um adesivo na sua porta, já é passível de aplicação de eventual multa, né, e essas irregularidades podem ser imputadas e denunciadas no aplicativo Pardal do TSE. E o aplicativo Pardal, todo santo dia, nós estamos aqui falando dele, para que a gente possa colaborar. E o Pardal aparece por aí. E nós vamos rapidamente para outras notícias da cidade.